Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Chireghini. Para quem não me conhece, eu sou graduado em Educação Física, sou especialista em análise do comportamento aplicado ao autismo e fiz o mestrado e doutorado em Educação Especial pela UFSCar. Em comemoração ao mês de conscientização do autismo, a Mariana e a Carol, que são responsáveis pelo grupo Abacadabra, me chamaram para falar sobre um tema que é de interesse de profissionais de educação física e das famílias e de pessoas com autismo, que é sobre estereotipia e o atendimento, o papel do profissional de educação física. Faz 2 anos que eu sou supervisor da equipe de educação física do grupo Abacadabra. Comportamentos estereotipados não são restritos às pessoas com autismo, mas uma das definições do autismo, segundo o DSM-5, que considera uma díade de comprometimentos, tem como comprometimentos sociais e comunicativos e padrões restritos e repetitivos de comportamento, atividades ou de interesses, caracterizado por movimentos motores, no uso de objetos ou da fala estereotipados, que são anormais em intensidade ou foco, hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais e adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualizados. Então, esse é um conjunto de comportamentos que, ao serem realizados, ao serem apresentados em maior ou menor grau, maior ou menor frequência ou intensidade, mas que de alguma forma comprometem a vida do indivíduo, caracterizam uma parte da definição do autismo. A área da educação física vem se apropriando de conhecimentos analíticos comportamentais, não só para entender como pode intervir, mas buscando intervenções eficazes para isso. E a gente tem uma vasta literatura analítico-comportamental, algumas delas já traduzidas para o português, que falam de estratégias. A gente não tem ainda uma literatura extensa que diga quais são as intervenções baseadas em exercício físico para a redução de comportamentos estereotipados, mas aqui vale a pena a gente falar de algumas que a gente vem utilizando. Para a gente falar em comportamentos estereotipados e a redução deles, a primeira discussão que deve ser feita é: esse comportamento deve ser alvo de intervenção? Para ele ser alvo de intervenção, não requer ser somente em frequência ou intensidade. Para ser alvo de intervenção, ele deve necessariamente trazer prejuízos para o próprio indivíduo ou para a comunidade em que ele convive, de forma a gerar, ou pelo menos um potencial gerativo, de situações desagradáveis para esse indivíduo ou a sua saúde, ou para quem convive com ele. Definido que ele deve ser intervenção, a equipe analítico-comportamental deve definir, então, estratégias para avaliar as causas, as funções, os motivos pelos quais esses comportamentos ocorrem. E a gente chama, dentro da análise do comportamento, uma avaliação funcional. A gente não nega que existam causas cognitivas, neurológicas, mas as nossas intervenções são baseadas em manipulações de estímulos antecedentes e consequentes da ocorrência desse comportamento, de forma a prevenir a ocorrência ou para remediar e reduzir a frequência ou intensidade em futuras ocasiões. Dentro de uma visão analítico-comportamental, temos alguns recursos para a identificação das causas, os motivos, as funções desses comportamentos, que a gente chama de avaliações descritivas, observacionais, experimentais. Não cabe aqui extensivamente falar sobre isso, mas a gente tem algumas causas bastante identificadas para a ocorrência e a manutenção de comportamentos estereotipados. Seja para o indivíduo ter acesso a condições sociais, é mantido por reforçamento positivo, para eliminar situações aversivas no ambiente, então a gente chama de reforçamento negativo social, para ter acesso a itens ou sair de situações de interesse do indivíduo, também é um reforçamento positivo ou negativo para itens de preferência ou de não interesse desse indivíduo. Existem também algumas situações que a gente chama de reforçamento automático. Normalmente esses comportamentos têm levado o nome como comportamentos autoestimulatórios. Bom, vocês perceberam aqui que o que a gente está falando é de causa, a função, o que gera, não a resposta, não a topografia, o formato da resposta. Então, 2 indivíduos podem apresentar um mesmo comportamento estereotipado da fala, do uso de objetos, ou padrões restritos de rotina, de interesses, né, ou rotina bastante ritualizada,
Mesma maneira, mas com funções diferentes. A intervenção não é baseada na forma, mas na função, no que causa. E muitas vezes o que causa esses comportamentos podem ser por motivos sensoriais, por funções sensoriais, mas ao longo da vida do indivíduo podem ser mantidos por outros reforçamentos, como eu te disse aqui, para eliminar situações aversivas para ele ou para ter acesso a situações de interesse. Bom, e na educação física, o que a gente tem de recursos para isso? A literatura demonstra 4 estratégias baseadas na educação física. Uma chamada de exercício com função antecedente, outra com função contingente, ou seja, manipulando as consequências, que essa gente, embora a literatura analise a possibilidade, a gente não tem utilizado, porque ela é uma condição de punição, e por isso eu não vou entrar aqui em detalhes sobre isso. A outra é com exercício com função de generalização, para ampliar o repertório comunicativo e social do indivíduo, de forma que ele saiba apresentar repertórios aprendidos num ambiente mais restrito, num outro ambiente mais amplo, que previne comportamentos estereotipados, e também a intervenção direta para a redução desses comportamentos. Eu vou me ater aqui a uma delas, que é o exercício com função antecedente. Esse é uma estratégia que no Brasil, segundo a profissão da educação física, que entende que o exercício físico só pode ser manipulado, planejado e partir de uma intervenção por um profissional de educação física. Então, embora seja uma estratégia de análise comportamental, segundo a legislação profissional do Brasil, o profissional de educação física é quem tem condições de aplicar isso, com apoio, necessariamente, de um analista de comportamento que pode vir de formação acadêmica de quaisquer áreas. O ideal seria que esse profissional de educação física se apropriasse dos princípios analíticos comportamentais para, então, participar numa equipe terapêutica para o tratamento. Esse exercício com função antecedente, segundo alguns autores, ele não precisa da identificação da função. Você manipula exercício físico em situações específicas da rotina do indivíduo para gerar efeitos a posteriores da diminuição desses comportamentos em frequência ou intensidade. Perceber então que dentro da rotina do indivíduo existem algumas condições em que esses comportamentos estereotipados acontecem numa situação mais crítica, então a gente planeja nessa rotina, apresentação de exercício físico, logo antes desses momentos que normalmente acontecem esses picos de comportamentos que geram problemas para ele ou para quem convive com ele. E os efeitos desses exercícios, então, eles não são necessariamente na hora do exercício, eles são subsequentes, por isso é chamado de exercício com função antecedente. Então a gente planeja exercício físico, tem um tempo para isso, a gente ensina nossos cursos, treinamos profissionais, basicamente varia entre 15 minutos de uma baixa a alta intensidade, mas vale a pena para quem quiser trabalhar com isso, estudar a fundo. E ele vai gerar efeitos até 40 minutos após o exercício físico, reduzindo as condições de pico. Então, se em alguns dias os comportamentos estereotipados geram problemas intensos para o indivíduo, a partir de uma identificação desses momentos de pico, a gente planeja o exercício físico na condição antecedente, dentro da rotina, e compara os resultados, a ocorrência desses comportamentos estereotipados nos dias em que o exercício físico esteve antecedente, os dias que não teve, para avaliar os efeitos da intervenção desse exercício com essa característica. Lembrando que a literatura diz que independe, não tem uma consistência, na verdade, de exercícios. Estudos que apresentaram esses efeitos, eles em geral apresentam condições cíclicas que geram um gasto energético para o indivíduo e, na medida do possível, que utilize os membros, né, do corpo, braço e perna, ou própria movimentação do tronco, semelhantes à topografia, formato do comportamento estereotipado alvo. A gente tem buscado fazer essas intervenções em diversas situações, diversos contextos, tanto residenciais quanto dentro de clínicas, e que tem dado resultados bastante satisfatórios. Lembrando, essa é uma prática baseada em evidência e que a gente tem efeitos bastante consistentes sobre isso, com pouquíssimas das pesquisas que a gente tem no Brasil, nós temos, mas normalmente são pesquisadores brasileiros junto com pesquisadores de outros países fazendo essas pesquisas, mas a gente já tem profissionais sendo treinados para usar essa prática no cotidiano. Espero que essas informações tenham sido úteis
Para quem tiver interesse um pouquinho mais, pode buscar os profissionais que trabalham no Abacadabra, o professor Ricardo, a professora Thalita e o professor Cadu, para saber um pouquinho mais como eles aplicam isso, ou podem buscar o perfil do Modelo Exerciência no Instagram ou Facebook para saber um pouquinho mais como a gente vem treinando esses profissionais para aplicar essas práticas analítico-comportamentais para redução de comportamentos estereotipados. Até mais!